Olá, eu sou o Roblitai e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos dos Reinos de Tormenta 20, a nossa playlist de lore aí. Eu vou contar pra vocês hoje tudo sobre Bellefield, o Reino dos Cavaleiros, tá? Desde o início, desde a sua formação, até ele chegar onde está hoje. A gente comentou no vídeo passado sobre o vídeo de Derion e sobre a Caravana dos Exilados também antes disso, que os nobres da Caravana dos Exilados que chegaram em Derion não ficaram satisfeitos ali, a deusa Valkyria, também deusa da ambição, colocou neles esse desejo de explorar, de progredir, e Bellefield é fruto de uma dessas expedições. Então, um dos nobres lá da Caravana dos Exilados, não contente com a cidade de Valkyria, decidiu continuar explorando esse território de Arton Norte e fundou esse reino dos Cavaleiros Bellefield. Um reino que eu gosto muito, ele é literalmente o reino de conto de fadas, no sentido de ser heróico, honroso, toda aquela coisa clássica de cavaleiros que a gente tem, né? Todo esse estereótipo de cavaleiro, ele existe em Bellefield e isso eu acho muito legal. Tá, então já deixa o like, se inscreve no canal, vem comigo, eu vou te contar tudo sobre o reino dos cavaleiros. Não esquece de virar membro, os membros são muito importantes, por apenas R$3 por mês você vira membro do canal e ainda tem diversos benefícios extras, então muito obrigado aos membros. Preparados? Vamos nessa. Olha, a nossa história aqui do lar da Ordem da Luz, né, as Terras dos Cavaleiros, o Reino da Cavalaria, começa com um sujeito chamado Thomas Lendilcar. Acho que eu estou pronunciando corretamente. Ele era um desses nobres aí, e ele foi o fundador do reino. Ele que decidiu, junto com um grupo de aventureiros, de que ele não iria se contentar apenas em ficar na cidade de Valkyria e servir ao rei aí, Horamar. Ele decidiu, então, com o seu grupo, explorar terras mais para baixo, ali naquela parte de Arton, e dominar e governar o seu próprio reino. É interessante porque o lugar onde ele escolheu para fundar o seu reino, para fundar Bellefield, ele era um lugar que ele tinha relativamente poucos monstros, mas ele tinha muitas riquezas naturais. Apesar de que o caminho dele e dos aventureiros ter sido árduo para chegar até ali, ele encontrou um lugar excelente para fundar o seu reino, e foi quando ele fez Bellefield. Rapidamente, o reino se expandiu com essas riquezas naturais, ele teve muita prosperidade e ele tinha tudo ali para ser um dos principais reinos do local. Ele tinha um opositor, na verdade, que era o pessoal ali da família Jans, que se destacou entre aqueles. Ele ergueu, esse pessoal da família Jans, que vai ser importante para o futuro, eles ergueram ali um dos principais fortes do lugar, que era o castelo Rochefallen. E como eu disse, tinha tudo para Bellefield ser um reino dominante, ser até superior do que Derion, até que as coisas começaram a dar errado. Eu digo a primeira derrota porque o nosso amigo Lendilcar, ele colocou seus olhos gananciosos em cima de Kubar. Nós vamos falar aqui ainda de Kubar, mas ele é basicamente um reino numa ilha, e talvez Lendilcar queria expandir a sua frota naval, ele queria ser uma potência naval, e ter uma ilha talvez fizesse sentido. A gente não sabe exatamente as motivações, mas em 1037 ele decidiu que iria ocupar Kubar. Isso foi um grande problema, porque Kubar é uma terra antiga e muito mística, e ela é protegida por Bentus, o dragão rei dos mares. E logo quando Lendilcar, sua família, né, ele levou um grande grupo de aventureiros, levou a família real para essa guerra, e quando ele invadiu Kubar, o Bentus atacou, e simplesmente Thomas Lendilcar, a família real e praticamente todos os aventureiros do seu grupo original foram massacrados. Pois é, todos eles morreram pela fúria de Bentus, o dragão rei dos mares. E Bellefield ficou numa situação complicadíssima, porque eles estavam então sem um rei, sem as suas principais frotas, né, marinhas, e dizem que Bellefield nunca mais se recuperou a frota naval depois disso, né? Eles têm a doutrina da ferradura lá, que eles dizem o seguinte: olha, quando você está em cima de um cavalo, você vai longe. Quando você está em cima de um navio, você vai longe demais. Então eles têm uma certa superstição negativa com relação aos mares e preferem ficar realmente ali nos seus cavalos. Como eles estavam sem rei, a família Lendilcar foi praticamente extinta nesse ataque aí e na vingança de Bentus, né? Nós tivemos ali a duquesa Raissa Jans. Lembra que eu falei do Jans? Pois é. Eu não sei se pronuncia assim, né? Jans, não sei. Mas ela foi uma das principais pessoas que assumiu o controle ali depois disso. Muitos nobres queriam retaliação a Kubar. Derion teve que intervir, virou uma grande loucura. Mas essa duquesa, ela interviu ali e ela acabou sendo, então, eleita a nova rainha. Muitos, inclusive uma casa rival do Jans, a família Asloff, vocês já devem estar ligando os pontos aí, né? A família Asloff que no futuro viria a se tornar ali o reino Asloff, é o reino
dos Mortos, ou antes disso, Portsmouth, a gente vai ter um vídeo só sobre isso. Esses rivais, eles queriam que ocorresse ali uma monarquia eletiva, assim como Daeron, em que o rei seria eleito de tempos em tempos. Mas, em Battlefield, eles são mais apegados à tradição, eles não aceitaram essas tentativas da família Asloff e fizeram uma monarquia normal mesmo, uma monarquia de herdeiros, em que eles iriam seguir, todos os membros da família Jans iriam seguir sendo reis depois disso. O reino em si nunca se recuperou da destruição da marinha, eles não investiram mais nisso, mas eles passaram a ter duas ordens importantíssimas, né? A primeira deles é a ordem de Calmir. Nós tivemos até um vídeo aqui relacionado a isso, falando sobre os Cavaleiros de Calmir, que agora é uma distinção dentro do Tormenta 20, recomendo demais vocês assistirem. E nós temos também a Ordem dos Cavaleiros da Luz, que é importantíssima, muitas pessoas confundem, né? Norme aí, que é a principal cidade dedicada ao deus da justiça Calmir, ela foi fundada em torno dessa ordem aí dos Cavaleiros da Luz, e nós temos a cidade ali, o ducado de Hosfelen, onde tem a capital, digamos assim, né? Onde é a terra dos Jans. Então nós temos duas grandes ordens de tamanha importância dentro desse reinado, e duas ordens de cavaleiros. Mas ao contrário da Ordem do Cavaleiro da Luz, que ela é toda prestigiada, pomposa, acumula riquezas, a Ordem dos Cavaleiros de Calmir, ela é bem mais, digamos assim, não é pobre, né, mas eles são bem mais desapegados a bens materiais. Vocês podem assistir o vídeo da distinção lá, que tá muito legal, já tem as duas distinções aqui no canal. E aí, meu amigo, nessa altura do campeonato, a gente já tava ali no ano de 1300, mais ou menos. Lembra que eu falei da família Asloff? Pois é, eles vão ser os próximos antagonistas dessa história de Battlefield. Logo depois em que as coisas pareciam ter se recuperado, né, em que as ordens dos cavaleiros estavam crescendo cada vez mais, nós tivemos ali o pessoal da família Asloff, eles governavam o condado de Portsmouth, ou Portsmouth, do local, e eles decidiram que não estavam muito satisfeitos. Eles passaram a contratar mercenários ao invés de cavaleiros para proteger o seu condado, disseram que essa era a forma mais justa de se protegerem, e também eles passaram ali a espalhar informações, espiões, agentes e principalmente difamações sobre a coroa de Battlefield. Isso causou sérios danos ali à coroa, a moral, a confiança do povo na família real caiu muito, né? Nós tivemos ali toda uma preparação para que eles fizessem o seu maior golpe. Basicamente, os mercenários de Portsmouth, esse condado governado pela família Asloff, eles atacaram os Ermos Púrpuras, que são ali nações bárbaras, né? A gente vai ter um vídeo só sobre esse reino que hoje já foi oficializado, mas na época não era. Era só um Ermo Púrpura, então era só um grande local ali em que os bárbaros viviam, e os mercenários atacaram aquele lugar, mas vestindo armaduras dos cavaleiros de Battlefield. Então eles se passaram como se fosse um ataque de Battlefield, e isso gerou um grande problema. Os nobres ali e as ordens de cavalaria foram incriminadas por uma violência injusta, né, uma violência que eles não cometeram, e esse assunto acabou chegando em Daeron. A partir das mentiras do pessoal de Portsmouth, os regentes de Daeron na época decidiram que era melhor tornar os Ermos Púrpuras um reino realmente independente, protegido ali pelo reinado, para fazer com que essa ambição de crescimento, de expansão de Battlefield não acontecesse. Sendo que era uma mentira desde o início, né? Eles não queriam realmente dominar aquela terra. Mas antes disso, obviamente, muitos dos bárbaros revidaram e realizaram diversos ataques contra Battlefield, o que prejudicou bastante a terra. Então eles foram vítimas ali de uma grande tramóia relacionada a esse povo. E isso era só o começo, tá? Essa família Asloff, eles desencadearam logo em seguida uma guerra civil no ano de 1389. E esse foi o grande divisor de águas na história de Battlefield. Nós temos ali o Conde Ferren Asloff, que hoje é o governante de Asloff, é o Reino dos Mortos. A gente vai ter um vídeo especial sobre isso também, porque é uma história bem interessante, é um dos maiores vilões que nós temos dentro do cenário de Tormenta 20. Ele fez uma manipulação, um controle ali do povo para tentar e conseguir a independência de Portsmouth, para fazer um reino só seu. Ele começou com uma tática bem interessante. Ele falava o seguinte: olha, a gente tá pagando muito imposto para pagar por uma cavalaria que a gente não utiliza. Afinal de contas, o nosso condado ele é protegido por mercenários. Então vocês, plebeus e nobres baixos, precisam pagar impostos pra gente manter os mercenários e a cavalaria. E ele começou a jogar, né, o ódio do povo pela cobrança alta de impostos contra Battlefield, quando na verdade isso era culpa dele. Esses pequenos plebeus aí, pequenos nobres, começaram a atacar Battlefield,
sempre hostilizar eles e tudo mais. E quando Battlefield retalhou pela primeira vez, era tudo que Ferren Asloff estava esperando para reagir. Logo depois que Battlefield tomou alguma ação com relação a isso, ele fez o que eles chamaram de revolta a pé, né, que era os plebeus ali, baixos nobres, atacando alguns cavaleiros. Ele aproveitou isso e passou a atacar em massa Battlefield com uma única justificativa: tentar a independência de Portsmouth. Depois disso, galera, a Guerra Civil começou e ela foi brutal, tá? Muitas pessoas morreram, camponeses contra camponeses ali dentro do condado de Portsmouth contra Battlefield aconteceram, várias traições e mortes, e os cavaleiros de Battlefield eles se mantiveram sempre na frente, tentando manter a honra naquela situação toda, apesar de ser algo muito difícil. Mais uma vez, Daeron, o reino capital, teve que intervir nessa discussão e, claro, aconselhou a família Jans aí, que eram os monarcas de Battlefield, a conceder a independência de Portsmouth. Para eles era mais vantajoso do que continuar essa guerra sangrenta, e foi o que aconteceu. É dessa forma que Portsmouth se separa então de Battlefield e vira um reino próprio, um reino que no futuro viria a ser Aslófia. E os eventos mais recentes envolvendo Battlefield, eu não vou detalhar aqui, isso pode ser um grande spoiler, né? Mas existem aí a partir do segundo livro da trilogia Tormenta, chamado O Crânio e o Corvo, que já tem um vídeo também aqui no canal. Basicamente, Battlefield foi alvo ali de uma das atentados da Tormenta, ele quase se tornou um reino corrompido, existiu uma grande e traiçoeira noite dentro de Battlefield que quase acabou com o reino, mas esses são os eventos contados no livro, e tem um vídeo específico, então eu não vou falar aqui, mas vale muito a pena você ler a trilogia Tormenta caso você não tenha lido, tá? Um dos principais heróis, um dos principais nomes de Battlefield é o Cavaleiro da Luz chamado Orion Drake, um dos maiores heróis, inclusive é ele que está na capa do livro de regras de Tormenta 20, e ele fez com que o ápice da cavalaria voltasse, né? A cavalaria estava muito desacreditada por tudo que aconteceu naquela guerra civil, mas anos mais tarde o Orion Drake, liderando um grande exército contra a Tormenta, fez com que a cavalaria voltasse a ser o sonho dos jovens nobres de Battlefield, e hoje a cavalaria está mais forte do que nunca. Além disso, a Battlefield teve um papel muito importante também em Guerra Artuniana, que é algo que ainda nós vamos ver aqui no canal, porque nós estamos jogando Guerra Artuniana toda quarta-feira. Se você não assistiu ainda, vale muito a pena nos acompanhar nessa jornada, tá realmente incrível. Atualmente, Battlefield é governado pelo rei Kiliar Jans, descendente direto aí da duquesa Aissa Jans, né, que virou a primeira monarca da família dentro de Battlefield. Ele foi um rei muito jovem, né? O pai dele foi assassinado e ele teve que virar rei. Esses eventos também são contados tanto no livro Crânio e o Corvo quanto no Guerra Artuniana, que a gente vai ver por aqui, vai ser algo bem interessante. E ele é cego, né? Acho que essa é uma característica interessante de se falar. Teve um torneio de justas entre cavaleiros, em que ele acabou perdendo a visão, um evento que também é narrado no livro O Crânio e o Corvo. Dentro das principais cidades de Battlefield, nós temos Hochfällen, que é a capital, era aquele reino dos Jans já desde antes deles virarem reis, e acabou se consolidando ali como a capital de Battlefield. Lá existe o Castelo Hochfällen, que acabou virando o Palácio Real depois de expansões e reformas. E dentro de Hochfällen a gente tem um grande templo, tá, da justiça. Eles dizem ali que é o mais impressionante tribunal conhecido dentro de Arthur, né, fora do plano divino, claro. E eles são muito tementes ao Deus da Justiça, isso é fato. O outro lugar importantíssimo que nós temos em Battlefield é Norm, a cidade aí realmente dos cavaleiros, né, o lar da Ordem dos Cavaleiros da Luz, e ela é importantíssima. Dizem que se Hochfällen é a capital de Battlefield, Norm é o coração. E muita gente confunde, né, a capital do reino sendo Norm ou Battlefield sendo Norm ou Hochfällen, porque realmente as duas cidades são muito importantes e muitas vezes Norm acaba sendo mais conhecida do que a cidade de Hochfällen. Ainda assim, ela é muito importante, né? Dizem que tudo na cidade de Norm serve para o propósito da Ordem dos Cavaleiros da Luz. Então nós temos lá artesãos que fornecem armas, né? Tudo gira em torno daquilo ali. E o próprio Castelo da Luz, que é o castelo da cidade de Norm, ele é uma das construções mais impressionantes que existe em Tormenta 20. Afinal de contas, em Arthur como um todo, né? Foi feito por anões e ele vem ali com torres de prata e mármore para imitarem a forma da espada de Calmir, o deus da justiça, o que pode ser visto em praticamente todos os pontos da cidade. É algo realmente importantíssimo. Ali no pátio central, o próprio Deus da Justiça surge acima das muralhas com uma estátua de mais de 60 metros de altura e ele tem uma mão divina que se ergue ali estendendo a sua justiça para todos.
É uma cidade muito poética, um feito arquitetônico dentro de Arton e muito, muito marcante. Obviamente que Battlefield tem vários outros lugares, várias outras cidades, mas eu acho que essas duas são aquelas que realmente devem ser lembradas quando a gente fala de Battlefield. E aí, por fim, eu acho que vale a pena a gente ver aquele quadro geral sobre o reino de Battlefield pra gente encerrar, não é? Vamos dar uma olhada aqui, olha, nós temos aí o nome oficial do reino é Reino de Battlefield, não tem nada demais. O lema é Afiada é a Lâmina da Justiça. O brasão deles é esse brasão aqui envolvendo, inclusive, né, a justiça. Então, nós temos aí prata e azul e uma bandeira de ouro ali no centro. Nós temos o gentílico, né, ou seja, como que os moradores de Battlefield são chamados. Eles são chamados de Bielefeldenses. A capital é Rostfellen, a gente viu, né? A monarquia é uma monarquia hereditária, então passa de pai para filho, ao contrário do que a família Asloff queria. E o regente atual é o rei Killian Jans, como nós falamos. A população é de 1.600.000 pessoas, então não é um reino tão grande assim quando comparado a Aderhem, que nós vimos no vídeo passado. As principais raças são humanos, anões, goblins e Rhinis, e as principais divindades são Kalmyr, Lena e, acreditem se quiserem, Haradak. Por que Haradak? Por conta dessa noite sombria aí de Norme que eu comentei, em que quase a cidade caiu pelo poder da tormenta, pela corrupção da tormenta, e mesmo que isso tenha sido resolvido, muitos ainda continuam sendo devotos e corrompidos pela tormenta lá. É um dos principais problemas atuais do reino. Enfim, de forma geral é isso, eu espero que você tenha curtido. Deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí, um abraço e tchau, valeu, até mais.